milhares de pessoas para 50 pessoas. Because of disunity, Por causa de desunião, division, divisão. gossip. Just a second. Fofoca. What words are you saying? Quais são as palavras que você tem proferido e dito? What are you saying about your leader? O que vocês têm proclamado sobre o seu líder? God hates gossip. Deus odeia a fofoca. In the Old Testament, if you spoke against the leader, the ground would open and swallow people. No Velho Testamento, quando você falava algo contra um líder, o chão se abria e engolia as pessoas vivas. Because basically you're saying to God, we don't believe in the guy that you sent to lead us. Porque o que você está dizendo quando você difama é o seguinte: Deus, nós não acreditamos e cremos na pessoa que o Senhor nos mandou para nos liderar. So when you talk against your spouse, or you talk about your employer, or your leader, or your pastor, you're talking and saying to God, oh, you didn't know what you're doing. Quando você fala algo contra o seu supervisor, o seu chefe, o seu pastor, o seu líder, a autoridade sobre você, é a mesma coisa de você estar virando para Deus e dizer: eu não creio e não quero, e você não sabe o que você está fazendo, Deus, colocando essa pessoa sobre nós. Amen. Amém? We are an unstoppable church. Nós somos uma igreja imparável. We are a unified church. Nós somos uma igreja unida. We have one vision in this Nós church. temos uma visão nessa igreja. And we are committed to this church. E nós Amen. somos comprometidos com essa igreja. It's a privilege to be here. É um privilégio estar aqui. If you're on this staff, it's a privilege. Se você é um funcionário dessa casa, é um privilégio que você tem. If you're a volunteer, it's a privilege to be a part of this team. Se você é um voluntário, é um privilégio fazer parte dessa equipe. There's people all around the world that watch what you are doing, and they dream of the opportunity that you have to be here and do what you're doing. Existem pessoas no mundo todo que assistem o que vocês estão fazendo aqui e sonhariam de fazer parte de uma equipe como essa e estar num lugar como esse. This is a move of God that's taking place in this church. Existe um mover de Deus que está In acontecendo nessa 4 igreja. years, what God has done is supernatural. Em 4 anos, ver o que Deus está fazendo aqui é algo sobrenatural. And nothing can stop this church. E nada pode parar essa Nothing igreja. can stop this vision. Nada pode parar essa We visão. are in unity. Nós estamos em unidade. We are behind our leaders. Nós estamos atrás We dos are nossos behind our líderes. pastor. Nós estamos atrás do nosso pastor. We pray for them. Nós oramos por ele. We talk and say good things about them. Nós dizemos e declaramos coisas boas sobre ele. Oh, they didn't say hi to me today. Ah, ele não falou oi pra mim hoje. Oh, meu Deus. Nossa, my God. You didn't say hi to me either. Você também não falou oi pra mim? Oh, he didn't smile at me today. Ah, mas ele não sorriu pra mim hoje. Oh, he didn't invite me to his house today. Ah, mas ele não me convidou para ir para casa dele nesse dia. Guys, Pessoal, it's a privilege to be on this team. é um privilégio fazer parte It's a dessa privilege to equipe. be on this platform. If you're up here and you get to sing, or you get to speak, or you get to minister, this is an honor and a privilege, this place. É um privilégio fazer parte, subir aqui nessa plataforma. Se você serve aqui, se você toca aqui, se você canta aqui, é um privilégio servir e fazer parte dessas equipes. Being in church for over 20 years now, I've seen people, they get what's called the big head when they get on stage here. Pelo fato de eu estar fazendo parte da igreja há já 20 anos, existe um fenômeno que eu chamo de as pessoas ficam com a cabeça e o ego grande quando eles começam a servir na plataforma. Oh, he can sing. Oh, he's beautiful. Oh, que pessoa atraente, aquela pessoa consegue cantar. Wow, he can minister. He's amazing. He should preach more, and on and on and on. Nossa, que pessoa incrível, essa pessoa canta, ela deve ministrar e pregar mais, e isso, etc, etc, etc. And I've seen in churches we get what's called the Absalom spirit, where, oh, you know what? I could do this myself. E eu tenho visto em várias igrejas que as pessoas começam a contrair o que a gente chama de espírito de Absalão. Não,
Eu consigo fazer isso sozinho. I should have my own church. I could do Eu my devo own começar thing. minha própria igreja. Eu devo fazer meu próprio ministério. Just like Absalom did to his dad, the king. He said, "Oh, I'm better than him. I could do better than him. He doesn't know what he's doing." Assim como Absalão falou sobre o pai dele, não, eu posso fazer melhor do que o meu pai. Ele não sabe o que ele está fazendo. Eu consigo fazer melhor do que ele. Look, be behind the vision. Olha, entre por trás, fique por trás da visão. Be all in. Be committed. Se comprometa 100%, tenha compromisso. Stay humble. It's a privilege that you are even on this platform. Permaneça humilde. É um privilégio simplesmente fazer parte dessa plataforma e dessa equipe. Stay humble, Permaneça humilde. right? God will promote you. Deus irá promover você. People will see your gift and your call. Pessoas irão ver e enxergar os seus dons e o seu chamado. This church has a vision to start other churches, to send out missionaries, to develop pastors and leaders, and your gift will make room for you here. Essa igreja tem visão de plantar outras igrejas, de enviar e formar pastores, missionários, e existirá lugar para cada chamado e para cada talento e para cada dom. Anyone that had the Absalom spirit that I've seen over 20 years that tried to do their own thing because they got a little exposure. Cada pessoa ao longo dos anos que eu observei que contraiu esse espírito de Absalão, que começou a fazer as coisas do próprio braço, de uma maneira independente, eles tiveram um tipo de ego, né, que subiu na cabeça deles quando eles subiram nessa plataforma. Things didn't work out so well for them. As coisas para essas pessoas não funcionaram muito bem. Because this is not how God works. Porque essa não é a maneira que Deus trabalha. God doesn't divide his church. Deus não divide a igreja dele. God doesn't cause division. Deus não causa divisão. Your ministry can't be birthed in sin. O seu ministério não pode nascer de um pecado. Every one of you are important. Cada um de vocês é importante. Every one of you are needed. Cada um de vocês é necessário. Everyone here has a place. Cada um de vocês tem um lugar And específico. God set you in this church. That's what the Bible says. E Deus os colocou nessa igreja, como a Bíblia diz. And every gift and calling you have is needed in this place. E todo dom e chamado que vocês têm são igualmente necessários nesse lugar. We need hundreds and thousands of pastors and leaders and volunteers to do the work of the ministry to reach this city. Nós precisamos de centenas e milhares de voluntários e líderes e pastores para cumprir o chamado e papel da igreja para ganhar essa cidade. We are all on the same team. Todos nós fazemos parte da mesma equipe. All of us. Todos nós. Estamos juntos. Together. Estamos juntos. When we have an event like Legacy, I don't know how it all works out, but if I'm the teenagers and the kids are doing something, I'm going to help the kids. Se o Legacy, o Ministério de Jovens, tem um tipo de evento, as pessoas se juntam e se são um evento de adolescentes, eu vou lá e vou ajudar os jovens e adolescentes de alguma forma. Right? Oh, the adults are doing something. Oh, I can help them move chairs. I can move chairs. We can all move chairs together. We're on the same team. Então, se os adultos estão fazendo um evento, então a gente pode ir lá arrumar as cadeiras, as pessoas podem arrumar outras coisas. Nós fazemos parte da mesma equipe. We're doing a legacy conference. We're posting on social media. We're excited about it. We have energy about it. But then there's going to be a women's conference, and we're going to be excited about that. And we're going to be available to help there because we're on the same team. You understand? Entende? Nós estamos fazendo uma conferência de jovens, mas daqui uns dias nós iremos, por exemplo, fazer uma conferência de mulheres e nós podemos ajudar, nós podemos postar nas redes sociais, nós podemos ter entusiasmo e motivação, porque todos nós estamos fazendo parte da mesma equipe. Amen! Amen! Come on! The unstoppable church. A igreja imparável. We are together. We are on the same team. Nós estamos juntos, nós fazemos parte do mesmo time. And we're growing fast. E nós estamos crescendo de maneira It's a rápida. move of God. É um mover de Deus. But if the sound team needs help, then I can help. Mas se o time do áudio precisa de ajuda, então alguém precisa ajudar. If the kids needs help today, but I'm only in the adult ministry, oh no, we're on the same team. I can help. Não, mas se o time
do kids, das crianças precisa de ajuda? Não, mas eu só sirvo do ministério de adultos. Não, alguém precisa ajudar o ministério de criança também. Amen? Amém? You understand? Você entende? The fourth key is walk in love. A quarta chave é caminhe em amor. In college, when I was playing basketball, we would memorize 1 Corinthians chapter 13, the love chapter, every day before practice. Quando eu jogava basquete universitário, a equipe tinha que memorizar o capítulo de amor que está em Coríntios toda semana. We have to walk in love. Nós tínhamos que caminhar em amor. Love is patient. O amor é paciente. Love is kind. O amor é carinhoso, ele é bondoso. Love is patient with my leader. O amor é paciente com o meu líder. Love is kind to my pastor. O amor é bondoso para com o meu pastor. Love doesn't remember the wrongs of my team member. O amor não fica mantendo um recorde daquilo que foi feito de errado com relação à pessoa que faz parte do meu time também. God is love, Deus é amor and we need to walk in love. e nós precisamos caminhar em amor. Amen? Amém? Because you're going to have friction in your life when you're here in church. We're going to rub each other the wrong way. Porque nós vamos ter fricção, nós vamos ter conflito uns com os outros enquanto nós servimos juntos. Right? Na Sometimes you're verdade, going to have a bad day. às vezes você vai ter um dia ruim, Some days you're not going to get the WhatsApp message that was sent to everyone and you were excluded on accident and it's an accident. às vezes você não vai receber a mensagem do WhatsApp que foi enviada para todas as pessoas, você vai se sentir rejeitado do lado de fora, mas foi um acidente, na verdade. This is another opportunity to walk in love. E isso é mais uma oportunidade para caminhar em I amor. encourage you, E eu quero encorajar você. if you're serving here, Se você está servindo if aqui, you're a leader here, a pastor, you need to get that love chapter inside se you. você é um líder aqui, se você serve aqui, você precisa deixar com que esse capítulo do amor entre dentro de você. Amen? Amém? You got to walk in love. Você precisa caminhar I em believe amor. the best in my pastor. Eu creio na melhor parte do meu I pastor. believe the best in my team leader. I believe the best in my team. Eu creio na melhor parte do meu líder de equipe. They dos haven't meus líderes de recognized me equipe. yet. I Mesmo still que eles não love tenham me them. reconhecido ou me reconheçam, eu ainda creio e apoio eles. Walk in love. Caminhe em amor. Amen? Amém? We can do that, right? Nós podemos fazer isso, You can do verdade? Você consegue fazer isso? It's a walk. Caminhe. We have to forgive people Nós precisamos perdoar as pessoas and not hold offense with our brother. e não manter um coração ofendido para com os nossos irmãos. And if you have an issue, we don't go to the group and tell the issue to the group. We go direct to the person we have the issue with. E se você tem um problema com alguém, Right? você vai diretamente a essa pessoa para quem você tem problema contra. Você não vai para outras pessoas para falar para elas. We criticize in private, not in public. Nós criticamos no ambiente particular, não no ambiente público. Or we could say we give feedback in private, not in public. Nós podemos dizer, nós damos feedback para as pessoas de uma maneira particular, individual, e não de uma maneira pública exposta. This is the way of love. Esse é o caminho do amor. How many of you like it if someone had an issue with you if they went on Instagram live and told everybody about your problem? Como que você se sentiria se uma pessoa tivesse um problema com você e essa pessoa fosse publicamente no Instagram e postasse o problema que ela tem contra você publicamente? Não, That doesn't happen here. isso não pode acontecer aqui. We go direct. Vá direto à pessoa com quem você tem um problema. And it's an opportunity to grow E é uma oportunidade para crescer and say what's really the problem that you have. e comunicar qual que é realmente o problema que você tem. Oh, I'm leaving the church because the youth ministry, they, blah, 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 but really it's, oh, I don't like X, Y, and Z. Eu estou saindo do Ministério de Jovens por causa disso, disso e disso. Não, a verdade é porque você não gosta da pessoa A, a pessoa B e a pessoa C.
we got to grow up. Nós precisamos crescer. We're leaders. Nós somos líderes. Leaders lead. Líderes lideram. And we go direct. E nós vamos direto às pessoas com quem nós temos problema. You are all leaders in this room. Vocês são todos líderes nesse salão. You all have an influence. Vocês todos são You all influenciadores. influence somebody. Vocês todos influenciam alguém. Every one of you will reach people that Pastor Walter can't reach. Cada um de vocês consegue alcançar pessoas que o pastor Walter não consegue alcançar. And leaders lead. E os líderes lideram. The last key, and then we'll do some Q&A. A última chave, aí depois nós faremos perguntas e respostas. If you're a leader in ministry and we're growing so fast, make sure that you take time before you give leadership away in your ministry. Se você é um líder na casa de Deus, e nós estamos crescendo dessa forma, é importante que você tire um tempo suficiente, digno, antes de delegar a sua liderança para outra pessoa. Let people prove themselves to you, to God, to life, that they're dependable. Deixe tempo suficiente que prove que as pessoas que elas consigam depender de Deus, que elas são pessoas... can you say that again, the last part, please? That they're dependable. Que são pessoas nas quais nós podemos depender. São pessoas que nós podemos contar. Let people walk with you first. Permita que as pessoas caminhem com você primeiro. Years ago, I was a young senior pastor at a church, and I want to be your assistant. I want to be your assistant pastor. Há anos atrás eu era pastor de uma igreja, aí de repente chega esse rapaz para mim e fala o seguinte: pastor, eu quero ser o seu assistente, nesse momento eu vou ser o seu assistente. I said, okay, bro, look, be an usher with me. I'm passing the offering, do it with me. E eu falei, então tá, meu irmão, então a primeira coisa que você vai fazer, você vai ser um obreiro comigo. Quando eu passar a caixinha lá das ofertas, você vai passar a caixinha das ofertas, que eu não sei falar, a caixinha das ofertas comigo. Come clean the church with me. I'm cleaning on cleaning day. Come with me. Vem limpar a igreja junto comigo. No dia de limpar a igreja eu tô lá limpando, você vem limpar junto comigo. And come to every event we're doing throughout the year. E vem para todos os eventos que nós estamos fazendo durante o ano todo. In 1 month he left. E em um mês ele foi embora. I thought God called you. Eu achei que Deus estava chamando você. I'm called to be your assistant pastor. Eu fui chamado para ser o seu assistente, pastor. Oh, amazing. Ah, que legal. Okay, let's do the work together. Não, então tá, então vamos trabalhar juntos. Let's see. Vamos ver. Prove people. Let people show who they are. Permita que as pessoas provem para você quem elas realmente são. Let people be people of their word. If they say, I'm going to be there, and they don't come. Abra espaço para que as pessoas provem que elas são realmente pessoas de palavra, que se elas prometem que vão em um certo lugar, que elas na verdade apareçam nesse lugar. Are you that person that says, if I'm going to be there, you're going to be there? Você é o tipo de pessoa que quando diz que vai estar em um lugar, você realmente vai? But they don't recognize my gift. Não, mas eles não reconhecem os meus dons e talentos. Allow me to do this or that. Eles nunca permitem que eu faça isso, que eu faça aquilo. But you never come when you say you're going to come. Mas você não aparece quando você diz que você I'm not talking vai about anyone in this church. I'm talking about that church over there. E eu não estou falando sobre essa igreja, estou falando sobre aquela outra igreja lá. Right? We're the unstoppable church. Nós somos a igreja imparável. Amen. Amém? Amen. Amém. We have a vision, we follow it. Nós temos uma visão e nós seguimos essa visão. We are committed, we are all in. Nós estamos comprometidos e nós estamos dentro, 100% dentro. You in? I'm in. Você está dentro, eu estou We're dentro. together. Nós estamos juntos. We're in unity. Nós estamos em unidade. Let's go. Vamos lá, pessoal. We got a city to reach. Nós temos uma We got cidade para ministry to alcançar. do. Nós temos ministério para fazer. We got lives that need to be snatched from the kingdom of darkness and the kingdom of light. Nós temos vidas que nós precisamos resgatar do reino das trevas para o reino da luz. And we stand back to back and nothing will enter into our church.
E nós nos posicionamos costa a costa e nada We will say good vai things entrar dentro about da nossa igreja. we will say good things about our leaders and our Nós pastors and iremos our team dizer, members. bem dizer os nossos líderes e pastores. And we won't allow anyone to talk negativity E in our nós não house. iremos permitir ninguém para ficar falando em negatividade, negativismo. We walk in love. Nós caminhamos em amor. We believe the best in people. Nós cremos no melhor das pessoas. And we forgive people. E nós perdoamos as pessoas. We forgive our leaders Nós perdoamos os nossos and our líderes pastors e os nossos pastores and our team leaders. e os nossos líderes de equipe. Amen? Amém? And we test people. E nós testamos pessoas. Guys, do you have any questions real quick? Pessoal, alguém tem algum tipo de pergunta, por favor? Any questions? And Guy, do you want to explain how we'll do it? Okay. Just a second, let me just take this off. Pessoal, agora nós vamos fazer um momento de perguntas e respostas. E se você tem alguma pergunta, esse é um ótimo momento para você. E eu quero deixar essa administração para os líderes da casa. Cada pessoa precisa ter, no máximo, 30 segundos para formular a sua pergunta, para que você não pegue o microfone, conte toda a sua história, todo o seu testemunho e ore pelas nações. A gente vai ser bem direto e objetivo, e todas as perguntas serão respondidas pelo pastor Eric, e eu gostaria que vocês organizassem essa parte aí embaixo. Se você tem uma pergunta, por favor, levante a sua mão, e o pastor irá te entregar o microfone de 30 segundos máximos. Eu posso fazer em português ou em Preacher, I have a question. Well, what do you think of this young people need to improve to reach more younger persons here or in outside? What's your point of view about? Do you believe the young people don't have the faithfulness, or they don't have afraid of God anymore? And what is your vision? Just a short. Yeah, actually, I believe the young people. So we need to let everybody else know what he just said. Oh, he said English. Eu não tenho o microfone dele no meu monitor e eu não entendi realmente. Amigo, parabéns pelo seu inglês, tá? Fantástico, mas eu não compreendi, por favor, o que você quis dizer. Aí. Sorry. Ok. Eu vou fazer em português. Sim, sim. A pergunta que eu queria fazer para ele é: o que está faltando nos jovens hoje? So what do you think it's missing from youth today Está tão difícil alcançar novas pessoas. that makes it harder to reach other people? Se os jovens não têm mais medo de Deus, ou se está faltando fé na Do you vida think it's a dele? lack of faith? There's a lack of fear of the Lord? E o que ele acha que nós podemos fazer para conseguir isso? And what do you think we could do to kind of fill those gaps and to kind of, It's a great question. Essa é uma ótima pergunta. David was what, 17? Davi da Bíblia tinha aproximadamente o quê? Uns 17 anos. And Paul said to Timothy, E he said, Paulo falou para Timóteo, and Timothy was in his 20s. e o Timóteo ele estava nos anos 20 ali And dele. he said to him, set the example of word and deed. And E Paulo falou para ele, seja você o exemplo em discurso, em ações. so at 21, I became a senior pastor. Quando eu tive 21 anos, foi assim que eu me tornei um pastor sênior, nessa idade. So I believe young people, God can use them now. Eu creio que pessoas jovens são capacitadas para Deus usá-las nesse momento, agora. And what we as a church need to do, like this church does, is get behind them. E o que nós precisamos fazer como igreja, e essa igreja faz isso, é apoiá-las, estar por trás delas. And give them a vision. You don't need to be 30 or 40 or 50 until God can use you. God can use you now. E entregar para essas pessoas jovens uma visão. Você não precisa ter 30, 40, 50 anos para você ser usado. Deus pode te usar nesse momento. You can slay giants now. Você pode derrubar gigantes agora. Amen? Amém? God can use you today. Deus pode usar você hoje.
God needs you today. Deus precisa de você hoje. And I think what we need to do is empower the youth and believe in them that they are called of God to do great things for God. E o que nós devemos fazer com a juventude é capacitar a juventude para que eles percebam, para que elas percebam que elas são fortes o suficiente para fazer grandes coisas no Senhor. That's why we're doing this conference, É por isso que nós estamos fazendo essa conferência. right? Amém? Because this church believes in the youth. Porque essa igreja acredita nos jovens. Amen? Amém? Because your pastor has a vision, Porque o pastor de vocês tem uma visão. and he's got kids of his own that he wants to see change this city. E ele tem os próprios filhos dele que ele gostaria, que ele envisiona que os filhos dele venham fazer a diferença nessa cidade. Youth are youth, Jovens são jovens, but we need to empower them, mas nós precisamos capacitar, believe in them. crer neles. Amen? Amém? It's a good question. Ótima pergunta. Pastor Eric, bom dia. Bom dia. Meu nome é Bárbara, obrigada pelo workshop, foi maravilhoso, My name muito is Barbara. Thank you for the workshop. It was enriquecedor. wonderful. A minha pergunta é a seguinte: My question is the following. você tem alguma sugestão de ferramentas, estratégias Do you have any suggestions, tools, or strategies para estimular os liderados, na verdade, a seguirem a visão do líder, além das ferramentas, recursos espirituais? to motivate people to get behind the leader's vision and follow along? Did you get that? Yeah. Good question. Ótima pergunta. I think if you're not excited, people aren't going to be excited. Eu penso da seguinte forma: se você não estiver animado e animada, outras pessoas não vão estar animados ou animadas. We need to be excited. Nós precisamos estar animados, As a motivados. leader, I need to be energized with, this is my church. Como líder, eu preciso estar energizado. Essa é a minha igreja. Amen. Amém? How do we motivate? You're a leader. Como que nós motivamos? Você And é you um have líder. E influence. você tem influência. Are you using your phone to influence people to your church? Você está usando o seu telefone para influenciar as pessoas para vir para a sua igreja? Are you posting stories about how this place has changed your life? Você está postando stories dizendo como que esse lugar tem mudado a sua vida? So people look at you, and if you're not excited, and you're not energized, and you're not motivated, then we can't expect our team to be motivated. As pessoas olham para você e se elas não veem que você está motivado, que você está animado, que você está entusiasmado, elas não estarão motivadas, entusiasmadas e motivadas. And honestly, there's always going to be people on the spectrum that are always excited and all in, and that are on this team, and then there's going to be a group that isn't. E honestamente, sempre vão haver níveis diferentes de pessoas que vão estar bem animadas e bem entusiasmadas e completamente comprometidas e outras pessoas que não estarão da mesma forma. But I would say when those people that are excited come in and you're their leader, invest in them. Mas o que eu digo para vocês, se você vê, se você enxerga essas pessoas que estão motivadas e animadas, entusiasmadas, invista nessas pessoas. Get to know them. Busque conhecê-las. Know when their birthday is. Saiba quando que é o aniversário delas. Invite them to your house. Chame elas para vir para Have sua coffee. casa, tomar um café. Pray for them. Ore por elas. Amen. Amém? You can do this. Vocês conseguem fazer isso. We're unstoppable. Let's go. Nós Good somos question. paráveis, nós somos imparáveis. Vamos lá. Próxima pergunta. Hello, Lado de lá, Pastor. that way. I would like to ask a question. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Completando a resposta do Eric, a melhor ferramenta para um líder, para ele ter resultado, é ele seguir as mesmas ferramentas do seu pastor. E aí ele terá o mesmo resultado que o seu pastor está tendo. Come on. So what he's basically saying is that the best way for you to fulfill your pastor's vision is to use the exact same strategy and the tools that the pastor is using, because then he's going to have the same results as the pastor. I just said it to you. You want me to say it again? So what he said, I'm going to supplement your answer.
So the best way to use tools and strategies that are in alignment with the pastor's vision is to use the exact same tools and strategies that the pastor's using. Then you're going to have the same results as the pastor's having. Come on. Come on. I love it. That was good. Muito bom. That was good. Okay, I would like to ask a question for you. Tá. Na minha universidade, In my college, na minha sala in my específica, classroom specifically, tem muitos alunos que não acreditam em Deus e outros alunos têm muitos pensamentos diferentes do da igreja. there's a lot of students that do not believe in God, and there's a bunch of students that have a lot of thoughts that are different than the thoughts of Christianity in the church. Sim. E uma vez eu me expressei falando sobre a palavra de Deus e eu fui humilhada e me senti rejeitada. E como que a gente é forte, como que a gente aumenta a nossa fé a ponto de, ao menos, falar sobre isso e nos expressar, porque eu parei de falar totalmente. E às vezes eu tiro 0 em trabalhos para não ter que expressar a minha opinião. So there's this one time that I spoke up about the Word of God, and I was humiliated. And then, what would you say that would help us to be stronger in the way that we communicate our faith in college campuses, for example? Because now I'm to the point where I would take an F on a project and not speak up about my faith because of fear of retaliation and rejection. Right? Okay? That's a good question. Uma ótima pergunta. Some of the greatest revivals in the United States happened through the college universities. Alguns dos maiores avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos foram em campos universitários. And when I was in 7th grade at school, they made us do a presentation about witches and about the devil. Quando eu fazia a 7ª série nos Estados Unidos, eles nos fizeram fazer uma apresentação sobre o diabo e sobre bruxas, It's called Halloween. que se chama Halloween, o Dia das Bruxas. And my mom said, "No, you're not going to do that, Eric." E minha mãe falou: And I'm não, like- Eric, você não vai fazer isso. Oh no. And I was scared. E eu estava com medo. But I did the presentation about Satan being kicked out of heaven into the earth. And he fell like lightning. E eu fiz a minha apresentação como se o diabo estivesse caindo do céu como um raio e sendo derrotado. And there was kids, "Oh, you're a preacher. Oh, preach it, preacher. Oh, E, you wanna-" e alguns dos meninos ficaram: você é um pastor, você é um pregador, prega aí, pregador. You know, I think in the end, Eu acho que no final das contas, what you feel is what the disciples felt, o que você sente é o que os discípulos sentiam, what Jesus felt. o que Jesus sentiu. They were humiliated. Eles foram humilhados, They were beaten. They were mocked. eles foram They were made fun of. injustiçados, as pessoas tiravam sarro deles, as pessoas brincavam com a fé deles. And the Christian life is not easy. E a vida cristã não é fácil. When we come in here, we feel air conditioned and beautiful chairs, and it's a Quando nós great estamos aqui, atmosphere. nós sentimos uma atmosfera agradável, com cadeiras confortáveis, o ar-condicionado. But you're not alone. Mas você não está sozinha. You joined Stephen, who was stoned for his faith. Você se ajunta a Estevão, que foi apedrejado por causa da fé dele. You join in Hebrews chapter 11, the faith chapter of people that were killed for their faith. Você se junta ao capítulo 11 de Hebreus por pessoas, os heróis da fé que foram mortos por causa da fé deles. And you get to join Jesus and feel just a little piece of what he felt when he went to the cross. E você consegue se juntar a, por exemplo, Jesus e sentir pelo menos um pouco da paz que ele sentiu ao caminho da cruz. And that's why we need a church family. E é por isso que nós precisamos de uma família de igreja. Because our job is to equip us and train us for the work of the ministry that's out there. O nosso trabalho é nos equipar e nos treinar para
executar o ministério lá fora. And people will laugh at us. E as pessoas vão rir de nós, But God has not given you a spirit of fear, mas but Deus of não te deu power um and espírito love do and a medo, sound mind. mas poder, amor e domínio próprio. So you should be celebrated. You should celebrate Jesus in your sufferings. E então você deve celebrar Jesus no seu sofrimento. And when I was in school and made that presentation, I felt the same way. Quando eu estava na escola, eu fiz aquela apresentação, me senti da mesma People were forma. laughing, they were making fun of me. Eles estavam rindo, tirando sarro da minha cara, But God is for you, mas Deus é por And você behind you. e está por trás de and você. you are the light in that school. E você é a luz naquela escola, universidade. And after that presentation, E that I depois made, daquela apresentação, there was people behind the scenes that came to me and said, "Oh, thank you for saying what you said." e tinham pessoas meio que escondidas que se achegaram a mim e falaram: Eric, obrigado por falar aquilo que você The falou. word doesn't return void. What you say, the seed you plant, will produce fruit. A palavra não volta vazia. As And palavras one que day- você diz e as sementes que você planta, elas produzem frutos. And one day we're going to get to heaven, and I believe people are going to walk up to you and say, "Thank you for being the light." Um dia nós estaremos no céu e algumas pessoas vão chegar e te agradecer e vão dizer: obrigado porque você foi a luz. And thank you for your boldness. Obrigado pela It's a sua great question. coragem. Thank you for your E question. ótima pergunta também. That's good. Muito bom. Here. A paz do Senhor. Grace and peace. Eu queria perguntar, a gente vê nesse tanto de jovem aqui, esse tanto de líderes aqui, I'd né? like to ask, we Ansiando see por Deus, all these youth and all these leaders here tendo mais sede, mais fome da palavra, né? having more hunger and having more thirst for the word. Eu queria que você falasse para essas lideranças, para os jovens, como saber o que o Senhor quer, qual é o nosso chamado, o que o Senhor quer de nós a cada dia. I'd like for you to comment on what do you believe the Lord wants for each person in regards to their calling and their purposes for each day. Pretty Porque much a how to gente- pursue your calling. Que a gente consegue ver a fome, a sede aqui dessa juventude, mas muitas das vezes We não get to see sabemos the hunger and the thirst of all the youth, but at times qual é o chamado de Deus para nossa vida. we don't understand what the calling is from God for our lives. It's a very common question in Brazil, by the way. Great question. Ótima pergunta. If you don't know what you're called to do, Se você não sabe aquilo que você foi chamado ou chamada para fazer, do something faça algo. and start doing something. Comece a fazer algo. Serve in the parking lot. Sirva no estacionamento. Serve as an usher. Sirva como, just a second. Sirva como obreiro, Serve in the GC. Sirva nos grupos de conexão, nos GCs. Go on missions. Faça missões, Do the outreaches to the city. evangelismos na cidade. Help in the media. Ajude com a equipe de mídia. As you do things, you will start to understand what you're called to do. Enquanto você faz coisas diferentes, você começa a entender o que você foi chamado ou chamada para fazer. If you're a young person, do something. Just start and do something. Se você é uma pessoa jovem, faça algo. Só simplesmente comece fazendo algo. When I was 18 years old, I went on a missions trip, and that's when God called me in the ministry. I was there doing basketball camps. Quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer uma viagem missionária e dentro do campo missionário foi quando eu entendi o que Deus tinha para mim. E eu estava literalmente ensinando as pessoas a jogar basquete. I never wanted to talk in front of people. Eu nunca quis falar publicamente na frente. Ever. Nunca. I was 18 years old. Eu tinha 18 anos de idade. We're doing a basketball camp because I play Estávamos basketball. ensinando basquete lá no campo missionário porque eu jogava basquete. And we're at an orphanage and we're helping the youth. E tinha também um orfanato e nós estávamos ajudando as crianças e os jovens. And then one of the speakers gets sick and they say, "Eric, we need you to talk." Aí um dos pregadores ficou doente e eles falaram: Eric, você vai ter que ser a pessoa que vai meu pregar. Deus, no. Oh no. Oh meu Deus. The last thing I ever want to do was stand on a platform. A última coisa que eu queria fazer era me posicionar e me ficar de pé numa plataforma. But at 18 years old, I had the opportunity and God spoke to me and I knew I'm called to the ministry. Mas quando eu tinha 18 anos, eu tive a oportunidade e ali eu entendi, eu fui chamado para o ministério. But at that time I was 18 Mas naquela época eu tinha 18 anos and I played basketball. e eu jogava basquete. So I did what I'm telling you to do.
E eu fiz o que eu estou dizendo para todos vocês fazerem. I started serving. I Comecei a started servir, serving in kids ministry. servindo no ministério infantil, I went to Bible school. fui para o seminário, Went to Charisma. fui para o Carisma, né, que é a escola. And I just started serving in the church, Comecei a servir na igreja, going on missions trips. comecei a ir em viagens missionárias. And as you walk, you go, God takes you to different places. E enquanto você caminha, Deus te leva para lugares diferentes. Because if He showed me when I was 18, I'd be here talking to you today, I'd say, you crazy. Porque se você me falasse quando eu tinha 18 anos que eu estaria aqui hoje falando com vocês, eu ia dizer para vocês, vocês são malucos. But God works with you where you're at. Mas Deus trabalha com você exatamente onde And so você you just está. need to start walking, Então é só você só Start precisa doing. começar a caminhar, começar a fazer. start serving. Começa a servir. And over time, God will start to refine and give you clarity of, this is my calling. This is E what I'm called depois, to do. e com o tempo, Deus começa a refinar no seu espírito. Esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. What I love is people that have a company or have started a business. O que eu amo também são pessoas que têm uma empresa, que têm uma organização, You have an income, e aí tem uma renda, and then you can just do whatever you want for God. e você pode fazer exatamente aquilo que você quer para Deus. I'm a full-time pastor, but I don't get paid from the church. Eu sou um pastor em tempo integral, mas eu não recebo nenhum dólar da minha igreja. For 20 years, I was a full-time pastor and got paid from the church. Por 20 anos, eu fui um pastor integral e eu tinha um salário da igreja. But now I have other businesses that make me money, and I do whatever God's called me to do, I do. E agora eu tenho outras empresas e outros business que me trazem uma renda, e agora eu faço qualquer coisa que Deus quer que eu faça para Ele. Luke was a doctor. Lucas, na Bíblia, na Bible, right? O Lucas na Bíblia era um médico. Paul built tents. Paulo era um construtor de tendas. Jesus was a carpenter. Jesus era um carpinteiro. They were 100% in business, and they were 100% in ministry. Eles estavam 100% empregados com seus business e negócios e 100% no ministério. Just start doing something. Comece fazendo Amen. algo. Good Amém? question. Ótima Great pergunta. question. Ótima pergunta. Olá, bom dia. Good morning. Pastor, você falou durante o workshop da importância dos valores, né? Então apresentou vários posicionamentos em relação a valores. So you talked a lot throughout the workshop in regards to values. You spoke a lot about different values. E hoje nós estamos diante de jovens de uma sociedade que não conhecem os seus valores, que não sabe o valor que tem. And today we're before a youth at large who does not understand values and the values that they carry. E a pergunta é como fazer eles entenderem esses valores, principalmente dentro de nós cristãos e para a sociedade lá fora. And the question is how to help them understand the values that they. Você gostaria de perguntar como que eles gostariam de entender os valores, adquirir esses valores ou os valores que eles têm? Adquirir esse Okay, valor. how to help them acquire and get a hold of these values to display these values not just here but in the world outside. Yeah. It's a great question. Essa é uma ótima pergunta. One, I think we have to live those values. Primeira coisa, eu acho que nós primeiramente precisamos viver esses valores. Youth are very smart. Jovens são muito inteligentes. We can have a list of values on this wall, but if we don't live them, then they see you guys aren't who you say you are. Nós podemos ter uma lista de valores nesse muro aqui, nesse telão. Hey, young person, respect your elders. One second. Right? E I'm almost done. Oh, you're not done? Não. Bro, come on. Let's Nós go, podemos Gui. ter uma lista de Vamos. valores aqui e nós podemos falar sobre valores o dia inteiro, mas se nós não vivermos esses valores, eles vão perguntar: vocês não estão vivendo aquilo que vocês estão pregando, correto? So if we say, hey, respect your elders, but then we're talking about our leaders ourselves? Então, se nós dissermos para os jovens, respeite os mais velhos, mas nós estamos falando mal dos anciãos, And now we're upset that they don't follow values, but we don't follow values. agora nós ficamos chateados porque eles não seguem valores, mas nós também não estamos seguindo valores. If the youth aren't following values, it's probably because they're not seeing the values that we say we follow. Se os jovens não estão seguindo valores, é provavelmente porque eles não estão vendo nós seguindo os valores que nós estamos pregando. So we have to live those values. Então, primeiro nós precisamos
viver esses valores. Young people are very smart. Pessoas jovens são muito espertas. I follow Jesus, but on Monday, who is Jesus? Eles dizem, eu sigo Jesus, mas na segunda-feira, quem que é Jesus? And now we're like, oh, they don't follow Jesus. Ah, mas eles não seguem Jesus. Young people love listening to grandpa telling stories. As pessoas jovens amam ouvir os avós contando histórias. They are listening, Eles estão ouvindo, but we also have to show them mas nós precisamos mostrar para what we eles believe is true. o que nós cremos é verdade. Amen? Amém? Good question. Ótima pergunta. Back there. Bom dia, eu sou uma jovem de 16 anos I'm a young lady of 16. e eu queria saber como uma jovem como eu, assim, cristã, pode ganhar outros jovens, tanto na escola, tanto em todos os lugares que a gente for, porque And I'd like to know that as a young woman, as myself, how can I win other young people for Christ and wherever I go? porque é muito difícil uma jovem assim, só eu cristã na escola, falar de Deus sem ser julgada e traz um medo. E eu queria saber o que fazer e como fazer. Because it's very hard for me as a young girl to be the only one speaking about Christ at school and being scared of being rejected and judged, and I would like to know what to do and how to do it. Great question. Ótima pergunta. It's going to be hard. Vai ser difícil. The Christian life is not easy. A vida It's not. cristã não é fácil. People are going to, if they rejected Christ, then they will reject Se you. eles rejeitaram Cristo, eles vão rejeitar você. That's what the Bible says. É o que a Bíblia diz. So we can't get around rejection or suffering. Não tem como evitar sofrimento, rejeição. We will suffer for our faith. E iremos sofrer por causa da nossa fé. You will lose friends Você because of irá what you perder believe. amigos por causa da sua fé. And that's okay. E tá tudo bem. That's okay. Tá tudo bem. But live your life for Jesus. Mas viva a sua vida com Jesus. Be authentic. Seja autêntica. Share your story. Compartilhe a sua história. Invite people to church Convide as pessoas para a igreja. with all the fun things that are happening. E todas as coisas divertidas que estão acontecendo. But live your life as a Christian. Mas viva a sua vida como cristão. You don't need to know certain words or phrases to use to win people to Christ. You just need to live for Christ. Você não precisa saber algumas frases, algumas expressões para ganhar pessoas para Jesus. Você precisa viver a sua vida para Cristo. And then share your story when you have the opportunity. E compartilhe a sua história quando você tiver a oportunidade. When you have the opportunity. But they will reject you. Mas pode ter certeza, eles vão rejeitar você. But God's given you grace, Mas and Deus te deu boldness, graça, intrepidez, and courage, coragem, and strength. força. And I would go back in your Bible and read all the stories of Queen Esther. E eu me voltaria para a sua própria Bíblia para ler a história da rainha Esther. And remind yourself of how God used people in the most hard situations. E para que essas histórias venham lembrar você como Deus usou as pessoas em situações muito difíceis. The good news is, as we heard last night, we have the power of the Holy Spirit. As boas novas, a boa notícia, como nós ouvimos ontem à noite, é que nós temos o poder do Espírito Santo. And God lives in you. E Deus mora dentro de você. His Spirit's in you. O Espírito dele está dentro de So você. everywhere you go, you glow. Em todo lugar que você vai, você brilha. Amen? Amém? Go glow. Então vá Go brilhar. shine bright. Vá brilhar de uma maneira muito brilhosa. Amen? Amém? God's with you. Deus está com você. Keep going. Continue. You know what? The world lives the way they want to live. A verdade é que o mundo vai viver da maneira como eles querem viver. And they have the things they believe in. E existem as coisas em que eles acreditam. We don't need to conform to them. Não precisamos nos conformar a eles. My mindset, I'm going to live for Jesus. A minha mentalidade é o seguinte: eu vou viver I'm gonna para speak for Jesus. Jesus. Eu vou falar para Jesus. I'm going to share Jesus. Vou compartilhar Jesus. And if they don't respond, that's on them. I did my part. Se eles não quiserem responder a isso, isso é responsabilidade deles. Eu fiz a minha parte.
Just go live for Jesus. Simplesmente viva para Jesus. God's with you. Deus está com você. And when you feel the rejection, know that you're feeling what Jesus felt, just a small part, what he felt. E saiba que quando você sentir a rejeição, você está sentindo uma parte bem pequena da rejeição que Jesus também sentiu. You're in good company. Você está em boa companhia. Amen? Amém? That's a good question. Olá, bom dia. Gostei muito da sua tradução, Gui. Eu escrevi minha pergunta. Okay, she liked my translation, all right. Como perder o medo How can we lose fear e ter coragem and have courage para confrontar ou resolver problemas diretamente com a pessoa? to confront or do a conflict resolution / problem solving directly with the person? Qual a melhor forma? What is the best way of doing that? É difícil. Problem solving, I love that. Yeah, I can speak. Go ahead, Guy. I'm going to let Guy answer this question. Ele pediu para eu responder essa pergunta. Guy's a psychologist, Eu sou um psicólogo, and he's been in church for a long time. ele está na igreja há muitos anos. What's the best method for this? Olha, um dos métodos mais bem comprovados, tanto pela ciência em alinhamento com a palavra, a Bíblia diz no Novo Testamento, eu confrontei Pedro cara a cara por causa do comportamento dele reprovado. A Bíblia diz no livro de Tiago, se nós confessarmos os pecados uns aos outros e orarmos uns com os outros, ali haverá cura. Então, a maneira, assim como o pastor Eric disse, que a gente critica no secreto, né? E a gente enaltece em público. Então, como Joyce Meyer diz, a coisa certa na hora errada se transforma na coisa errada, e a coisa certa no lugar errado se transforma na ação errada. Então, para as pessoas resolverem problemas, assim como a psicologia diz o seguinte, que todas as nossas ações, ou elas são movidas pelo medo, ou ações movidas pelo amor. Ou nós estamos tentando evitar a dor, ou nós estamos tentando ganhar uma recompensa. Então, para resolver problemas com as pessoas, o medo vai ser testado de uma pessoa. E a pior versão, as nossas versões, é quando nós estamos com medo. Então, quando nós vamos resolver um conflito com alguém, o melhor lugar e a melhor hora, porque aquilo vai testar o pior daquela pessoa. Então, o lugar é muito importante, a hora é muito importante. Ninguém gosta de ser confrontado, mas ser confrontado é uma maneira de crescer. Nós criamos um hábito de tentar repreender o que vem para nos crescer. Hebreus 5:8, Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Então, dores são instrutores, dores são professores. E as pessoas que são corrigidas, elas se transformam em pessoas mais corretas. Quando um irmão corrige um outro irmão, literalmente está fazendo o papel de familiar. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos admoestar uns aos outros, e admoestar quer dizer, no grego, uma repreensão leve. Uma das maneiras mais inteligentes é você nunca começar pela palavra você. Deus não usa a palavra que acusa. A palavra você, ela desperta um medo na outra pessoa e ela ataca defendendo ou defende atacando. Então, sempre usar a primeira pessoa. Eu me senti X, eu me sinto Y, eu me senti X quando você fez tal coisa. Você gostaria, por favor, de esclarecer? O que você quis dizer? O que você quis fazer? Porque a comunicação não é como a gente fala, é como a outra pessoa compreende. A melhor maneira de confrontar é fazendo perguntas. Foi assim que a serpente fez lá no começo. Disse Deus mesmo? Mateus capítulo 4. Se você é o Filho de Deus, você vê ali perguntas, você vê ali um tipo de pressão. E a pressão revela o interior. Então, eu como psicólogo trabalho remotamente há quase 15 anos, não remotamente 15 anos, estou na psicologia há 15 anos, e ensino muito, caminho muito com pessoas a como resolver problemas. E nós temos a linguagem do você. Você me fez isso, você me faz aquilo, você...
Não existe vitimismo em cristianismo. Não existe feminismo, não existe machismo, não existe achismo. Todos nós somos responsáveis por todas as nossas ações. A paz que Deus nos dá, ninguém nos tira. Nós é que entregamos o controle para outra pessoa. Então, falou, olha, eu me sinto dessa forma, eu me sinto confuso, eu me senti chateado, mas é um sentimento, não existe sentimento espiritual. Você não vê Jesus curando emoções, porque emoções são reações químicas. Se você pegar os seus dedos e beliscar o seu braço levemente, você vai sentir uma leve dor, que é uma reação química, e ela passa rapidinho. Então, falou, olha, eu senti dessa forma, eu me senti um pouco chateado, e eu gostaria que você esclarecesse, trazer para a luz, Deus trabalha com aquilo que é claro, o inimigo trabalha naquilo que é escuro. A verdade responde à luz e a mentira responde à escuridão. Quando a gente traz o esclarecimento, a gente traz a verdade, quando a gente tem um conhecimento da verdade, a gente se liberta e isso não prende o povo de Deus em mentiras e enganos. Faz sentido? Faz sentido, pessoal? Did that make sense to you? Perfect. Perfeito, Gui. Perfeito. Next question, próxima pergunta. Ali, ó, right there. Good morning, grace and peace. One question. Fala de novo, por favor, e aí para, só por favor, para eu poder traduzir. Obrigado. How to conduct leaders to rethink their decisions que são conflitantes, resistentes com a visão pastoral, that are conflicting with the vision, the pastoral vision, pessoas essas que deixam um título concedidas a elas subir a cabeça e se acharem maiores e melhores que outras. So I'm talking about the people that allow something to get to their heads and they have this spirit that they think they're bigger and they're higher than other people. Was that clear to you? That wasn't clear to me. So he's saying, like, if a leader has, how do we Confront influence somebody? or a leader that maybe is in that place? Is that what Amigo, he's trying to say? licença, nós estamos tentando entender aqui realmente o que você está perguntando. Então, deixa eu ver se eu te entendi. A gente está acabando de praticar o que a gente acabou de falar aqui. Deixa eu ver se eu te entendi, porque a gente se sentiu confuso. Então, esclarece para nós. O que você está tentando saber é como convencer uma pessoa de que as ideias que elas têm estão conflitantes com a visão pastoral, porque elas têm essa atitude, porque elas são, de certa forma, egocêntricas ou soberbas, alguma coisa assim. É isso? All right. So, his question is, how do you convince or confront or talk to somebody whose ideas are now opposed to the pastoral vision, and a person who has this attitude is because they probably have some sort of like pride in their lives. You know what I mean? Yeah. Good question. Boa pergunta. Well, the Bible says if you got an issue with your brother, you go to him, right? A Bíblia First. diz que se você tem um problema com o seu irmão, você vai até o seu irmão. And then it says if he doesn't listen, then go get someone else to go. E a Bíblia diz, se aquela pessoa não ouvir você, você vai lá e busca uma outra testemunha, uma outra pessoa para ir com você. And if he doesn't listen to that, you go get Pastor Walter to come. E se aquela pessoa não ouvir você e outra testemunha, você vai buscar o pastor Walter para ir com você. Amen? Amém? That's what you do. É exatamente isso que você And faz. pray for them. Ore por eles. God's mercy endures forever. Great is his faithfulness. A Bíblia diz que o amor de Deus dura para sempre e a fidelidade dele é muito grande. All of us need grace and mercy. Todos nós precisamos de graça e misericórdia. And God gives leaders grace and mercy as well. E Deus dá aos líderes graça e misericórdia também. But if there's an issue that you see, go talk to him. Mas se existe um problema com aquela pessoa, vai conversar com ela. And just don't go when you're upset. Só não vá quando você está chateado, como a gente falou aqui agora. But before you go get Pastor Walter, make sure that what you're saying is true. Mas antes de você ir buscar o pastor Walter, se assegure que aquilo que você está dizendo é verdade. It's a good question. Boa pergunta. Good question. What time is it now?
Pessoal, o tempo, por favor, para nós outros. Acabou? Não entendi. Finish? Done? We'll take this last one. Last question. Last question. Last Última question, pergunta. then we can Obrigado. pray. E depois nós oramos. A paz do Senhor, pastor. Eu queria saber sobre Fala mais devagar, né? Eu queria saber sobre a visão que você falou, que ela deve ser única, né? E como que a gente pode passar para os liderados? Você deu a visão única da igreja, mas para quem está liderando? Pode. Oh, so you talked about this singular vision, to follow the vision. So, we have the vision from the church to us, but how can we pass on the vision to those who are under us? Que a visão, quando ela é diferente, ela divide a igreja. Because when the vision is different, it divides the church. Yeah. Como passar para os liderados que a visão que a gente está tendo é uma visão boa, para eles seguirem? How do we pass on the vision to those who are under us, for them to follow, for them to understand that that vision is a good vision? É isso. É isso. Great question. Ótima pergunta. This is something you got to continually talk about with your team all the time. Isso é algo que você continuamente precisa estar falando com a sua equipe. All the time when you're meeting together, you're talking about the vision. O tempo todo, quando vocês estão se reunindo como equipe, falem sobre a visão. All the time when you're getting together, you're talking about a value of your church or a piece of your DNA that you're about. Oh, we're about generosity. Oh, we're about worship. Quando vocês estão se reunindo em equipes, fale sempre sobre algum valor dessa visão. A nossa igreja é sobre generosidade, a nossa igreja é uma igreja adoradora. We have to live the vision, but then we need to keep talking about the vision. Nós We need the precisamos vision viver a everywhere. visão e nós precisamos falar sobre a visão, porque nós precisamos da visão em todo lugar. We need to over-communicate the vision constantly to everyone around us. Nós precisamos comunicar a visão de uma maneira até exagerada, constantemente, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. So everyone's talking the same, everyone sees the same because they heard the vision. Para que todo mundo tenha a mesma fala, para que todo mundo tenha a mesma visão, veja da mesma forma, para que todos nós estejamos debaixo da mesma visão. So all the time, O tempo vision. todo, visão, o tempo todo. Let's remind us of the vision. Vamos nos lembrar Hey da guys, visão. we're here because we're reaching the city. Pessoal, nós estamos aqui, por exemplo, que nós estamos aqui para alcançar a cidade. Legacy meets, oh guys, every time we're here, we're doing the XYZ. We're Reunião about dos this, this, and jovens, this. reunião dos Legacy, do Legacy. Pessoal, a visão é essa, nós estamos aqui por causa dessa parte da visão. We got to keep talking. Precisamos continuar comunicando. We got to talk about the vision. Precisamos falar sobre a New visão. people are coming, they need to hear. As pessoas novas estão entrando, elas If precisam ouvir. you've been here 4 years, oh, I'm tired. Oh well, we're going to keep talking about the vision. Se você está aqui há 4 anos, você se sente às vezes um pouco cansado. Vamos falar sobre visão. Vision, vision, Visão, vision, visão, vision. visão, visão. Because if we stop talking, then people, they forget, they lose sight, and then they drift. E se nós pararmos de falar sobre a visão, as pessoas esquecem, elas se distraem e elas se desviam. So every one of you you need to act as if you are the senior pastor of this church. Vocês precisam agir como se vocês fossem o pastor sênior dessa igreja. That Cada um should de vocês. be your mindset. Essa precisa ser a nossa mentalidade. Who's walking through that door right now? Quem que está entrando naquelas portas nesse momento? Are they new? Does anyone know who they are? Eles são novos? Alguém conhece? Alguém sabe quem eles são? Am I inviting them on my team? Eu tô convidando eles para fazer parte do meu time. Then when they're on their team, do I get them in the WhatsApp groups for Se communication? eles estão entrando dentro de uma equipe, eles estão entrando dentro dos grupos do WhatsApp, quem está convidando eles? We are all on the same team. Somos todos parte da mesma equipe. We're all talking about the vision. Estamos sempre falando sobre a visão. If you were the leader of this church, how would you be acting here? Se você fosse o líder principal dessa igreja, como que você estaria agindo? You see a piece of trash? Oh, I'm picking that up. Você vê um pedaço de lixo, vou pegar o This lixo is do your chão. church. Essa é a sua igreja. You are part of this church. Você faz parte dessa igreja. This is your vision. Essa é a sua visão. We have a leader. Nós temos um We líder, follow them. nós seguimos esse líder, But we embrace the vision. mas nós abraçamos a visão. It should bleed through our bodies. Essa visão ela deveria estar sangrando pelos nossos corpos.
and talk about it all the time. e falar sobre essa visão o tempo todo. And because you're growing fast, you got to keep talking about it all the time. Principalmente pelo fato da igreja estar crescendo tão rápido, nós precisamos estar sempre falando e nos lembrando And da if you've visão. been here since day one, you're probably, oh, I don't want to hear. No, we got to keep talking. Mesmo que você esteja aqui desde o primeiro dia da igreja, não, eu estou cansado. Não, vamos continuar falando sobre a visão. And we got to live that vision. E nós precisamos viver essa visão. That's how we get other people to buy in and be a part and know what we're about. É assim que as pessoas se convencem e entram e compram a visão que nós estamos vivendo e sabem sobre o que é essa igreja e essa visão. So when you get together in a group, hey guys, we're saying, we're talking, we're praying, and we're reminding ourselves of the vision. Então, quando nós estamos nos reunindo em grupo, nós falamos, pessoal, nós estamos aqui, essa é a visão, esses aqui são os valores da visão, etc. Worship team gets together and they pray and they talk. Hey guys, remember the vision. We're trying to reach people that are far from God. Whatever the vision is. Quando a equipe de louvor se reúne, a equipe de louvor deve falar, pessoal, nós estamos aqui, nós estamos alcançando pessoas, nós estamos falando sobre a visão, nós estamos nos lembrando qual é a nossa visão. Amen. Amém? Hey, if you're a pastor here, a leader here, or a part of a team here, stand up. Pessoal, se você é um líder nessa casa, se você é um líder de alguma equipe, se você é um pastor, eu gostaria nesse momento que você se levantasse. Stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Líderes de ministérios, líderes de GC, líderes de departamentos, pastores. Let's give them a round of applause. Vamos aplaudi-los, por favor. And right now, E nesse momento, wherever you are, I want you to put your hand on their shoulder. independente de onde vocês I estejam, see eu these leaders gostaria que back here, over here. If you're sitting around, everyone stand up and put your hand on their shoulders. pessoas se aproximassem e colocassem a mão nos ombros deles. Por You could favor. stand up real quick and move. Você pode se levantar I see Pedro over here. e se Put your hand on his shoulder. movimentar. Vejo Pedro ali. Yeah, come on. Pessoas colocando a mão sobre os ombros de líderes dessa casa. Father, we thank you for Pastor Walter and Eliana and the great vision that we have here at this church. Pai, nós te agradecemos pelo pastor Walter, pela pastora Eliana e pela grande visão que o Senhor tem para essa igreja aqui hoje. We thank you for all the leaders here that follow the vision. Nós te agradecemos por todos os líderes aqui que seguem a visão. God, you can count on us. We are all in. Deus, o Senhor pode contar conosco, porque nós estamos 100% comprometidos. We thank you for the spirit of unity is in this house. Te agradecemos pelo espírito de unidade que está aqui nessa casa. That we walk in love to each other. Que nós caminhamos em amor com uns com os outros. And that the anointing flows from the top all the way down. E que a unção flua de cima para todas as partes aqui embaixo da igreja. God, forgive us Senhor, nos perdoe if we've sinned against you. se nós pecamos contra o Senhor, If we've sinned against the leader se nós pecamos contra os líderes or our pastor. ou algum pastor, If we've been offended, se nós estamos ofendidos, we release them today. nós liberamos tudo isso hoje. And I ask that your healing balm come in this place. E nós oramos para que o teu bálsamo curador venha sobre esse lugar. I thank you, Lord. Everyone here has the mind of Christ, Eu te agradeço, Senhor, porque todos aqui já receberam a mente de has the Cristo wisdom of Solomon, e tem a sabedoria de Salomão, has the heart like David, um coração como o de Davi has the courage like Ruth, e a coragem de Ruth has the strength like Samson. e a força de Sansão. And Lord, we thank you. We will win this city Senhor, for Jesus Christ. Nós te agradecemos porque nós vamos vencer e ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Lord, I pray you fill every leader and pastor full of the presence of God. Senhor, eu oro para que o Senhor venha encher cada líder, cada pastor nessa casa. Lord, release your energy and your power in this place. Senhor, libera o teu poder sobre esse lugar. For Lord, where we're weak, make us strong today in Jesus' name. Senhor, quando nós estamos fracos, o Senhor venha nos fortalecer em nome de Jesus. And Jesus, you can count on us. E Senhor Jesus, o Senhor pode contar conosco. We are all in. Estamos todos dentro. We are going to win this city for Jesus Christ. Nós iremos ganhar essa cidade para Jesus Cristo. In Jesus' name. If you believe that, let's give Jesus a Em round of nome de Jesus. applause. Se você crê nisso, dê um Give aplauso him all ao the Senhor. praise, Dê todo o all louvor the a Ele, glory, toda a all glória, the honor. toda a honra. Amen. Amém. Hallelujah. Thank you Hallelujah. for being here this morning. Obrigado por estar aqui nessa manhã. I didn't know maybe one person show up. Thank you for coming. Obrigado por todos que estão aqui. This is a great church. Essa é uma
ótima igreja. You have a great pastor. Vocês têm um grande pastor. You have a gift that only comes around every 100 years. Ele tem um dom que só aparece de centenas e centenas de anos. It's a privilege to be on this team. É Amen. um privilégio fazer parte dessa It's a privilege to equipe. be a part of this church. É um privilégio fazer parte dessa And igreja. God chose you. E Deus mostra para God você. believes in you. Deus crê em você. God anointed you. Deus ungiu God você. called you Deus chamou to this você place para esse lugar, for such a time as this, para um tempo como to esse, do great things for para God. fazer grandes You coisas. believe that? Você crê nisso? I believe that. That's why I Eu came também here. creio. É por isso to que eu talk to estou you. aqui, para falar com vocês. I believe in you. Eu creio em vocês. God is calling you to lead the charge. Deus está encarregando vocês para liderar as pessoas. The world is watching you. O mundo está observando todos nós. The United States is watching you. Os Estados Unidos estão observando vocês. You are influencing the world. Vocês estão influenciando o mundo. Thank you for letting me come here today. Obrigado por ter Let's me give Jesus a round of permitido applause. vir aqui hoje. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé, a gente já está encerrando. Obrigado, pastor, Deus abençoe você. Queridos, nós daremos uma pausa. 15 horas nós estaremos aqui na sala de oração. Quem vai estar comigo aqui? Irmão, não fique de fora, porque vai ser um tempo grandioso. Amém? Queridos, olha para mim, a gente já está finalizando. O maior desafio de Davi não foi derrotar Golias, foi não matar Saul. Então entenda isso. A autoridade vem de autor. Posição os homens podem te dar, mas só quem é conhecido pelos céus vai ser derramado sobre ele a autoridade. Então antes de você buscar posição, busque primeiramente a autoridade diante do Senhor. Amém? Queridos, quantos foram edificados? Agora, essa igreja é uma igreja para servir uma cidade. Quantos creem nessa visão? O Legacy está correndo para impactar essa geração, porque essa geração está indo, irmão, em direção oposta àquilo que o Evangelho está pregando todos os dias. Agora, nós precisamos impactar essa geração, porque nós somos o futuro da visão dessa casa. Você está comigo, sim ou não? Nós somos o futuro dessa casa. Fala para o teu irmão que está do lado aí. Nós somos o futuro da visão dessa casa. Você está comigo? Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Jesus, por esse crescimento enquanto líderes. Pai, em nome de Jesus, unge, Senhor, cada um. Transforma o Senhor naquilo que eles precisarem ser transformados, para que eles sejam levados ao chamado que o Senhor tem para cada um deles. Pai, que Uberlândia seja impactada, porque aquilo que o Legacy carrega para servir essa cidade, para servir essa juventude, Pai, estará em geração, até que o Senhor venha. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um, que eles possam crescer mais e mais na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas aí, irmão, em nome de Jesus. Te vejo aqui 15 horas na sala de oração, irmão.